em louvor ao Senhor, né? Estamos felizes, né? E queridos, igreja é lugar de gente feliz, amém? Aqui até tristeza salta de alegria. Então, quem entrou triste aqui nessa noite, vai estar aí, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, nessa noite, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito a nós, Senhor, por nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez por nós. Pai querido, que nessa noite nós possamos entregar aqui o nosso melhor culto a Ti, Senhor, a nossa melhor adoração, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, que é o motivo da nossa salvação. O Senhor é o motivo da nossa alegria, Pai. Por isso estamos alegres e felizes. Senhor, nós só temos a agradecer, Senhor, por grandes coisas que o Senhor tem feito, Senhor. Pai querido, nesse momento elevaremos a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão. Estaremos aqui, Senhor, cultuando o Teu santo nome. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão e derrama do Teu Espírito Santo sobre esse lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Os irmãos pegou um pedacinho do louvor aí, mas esse louvor é participativo, é que é a igreja. Amém? Então vai ter até passinho, tá, irmão? Então você vai fazer passinho também. Vamos lá. Desenferruja aí, querido, amém? Põe um óleo da unção nas juntas e dá uma desenferrujada. Faz assim, ó. Tem junta que vai fazer nheco aí, irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar? Irmão, se não está dando aí, esse negócio está ruim, segura na mão de Deus e vai. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Vamos adorar o Senhor. As palmas. Primeiro aquecimento é a palma, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, o que você faz? Segura na mão de Deus, e vai.
segura na mão de Deus e vai. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, eu não sei você, mas eu gosto. Que louvor que alegra o nosso coração, que muda a nossa vida. Louvor embasados em palavras do Senhor. Jesus Cristo prometeu te revestirá de força, querido. Não há nada que possa te derrubar, querido. Amém? Nós temos que estar o tempo todo feliz ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com mais louvor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esse louvor ele fala da nossa luta contra o pecado. E muitas vezes na luta contra o pecado a nossa alma se angustia, ela fica angustiada, porque nós não queremos pecar. Segundo o apóstolo Paulo, ele diz assim: aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu realmente quero fazer isso eu não faço. Então, querido, muitas vezes nós vamos ter que lutar contra a nossa própria carne. E a nossa própria carne ela vai se entristecer, ela vai querer nos derrubar. Mas se nós segurarmos firmes na mão do Senhor, a nossa alma se revestirá de força e de poder. Amém? Glória a Deus. Os gemidos e palavras não podem expressar. Ele leva a paz. Cante, igreja. Glória a Deus. Quando dobro meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver a nossa alegria, querido, sem sentir tua presença no meu ser. Oh glória! Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Cante alto para o Senhor. Ainda que pra te seguir
agarra nele. Seja perto do Pai. Mesmo que tenha que lutar contra a carne, tenha que chorar muitas vezes à noite, para que o Senhor venha restituir o Espírito dele que há em nós. Aleluia! Glória a Deus! Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Olha lá, pois meu fôlego, canta para Ele, querido. São declarações de amor ao Senhor. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, Ela é doce. é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, Aleluia. vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me amou. Cante, irmãos. Tudo a Adore. e amar os seus limites. Eu me sinto tão Se sinta abraçado pelo Espírito Santo nessa noite. no teu colo. Não há Não há ferrolho nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade não se acalma na voz daquele que iluminou por sua palavra. É pura, escuro, mas Queridos, como no final de semana foi me dada a oportunidade, no final de semana passado, eu falei para os irmãos que eu ia passar por mais uma cirurgia nessa semana, né? Enfim, passei por mais uma cirurgia.
cirurgia essa semana. Queridos, mas sabe quando você entra tranquilo no centro cirúrgico? Eu fui somente sedado para um procedimento simples. No meio do procedimento eu precisei ser entubado. O diabo não vai cansar contra mim e contra a sua vida. Eu tenho aprendido muito com o meu pastor que a ovelha que escuta a voz do seu pastor é a ovelha inteligente, vai para o céu. O pastor tem nos falado nesses últimos dias que nós estamos sendo preparados. Eu digo que nós estamos sendo forjados, queridos. Sabe o que é forjados? Preparados no fogo. Queridos, foi um sucesso a cirurgia. Estou com outro procedimento aqui, que essa semana eu me liberto dele, um procedimento muito chato. Confesso que agora nesse momento estou cantando com vocês aqui, adorando a Deus de coração, alma e espírito, totalmente voltado a Deus, mas meu corpo está gritando de dor. Mas eu digo nessa noite, e você tem que dizer: o diabo não pode parar a igreja, o diabo não vai nos deter, o diabo não vai nos parar. Querido, põe uma coisa na sua mente. Mente de crente tem que ser assim: onde eu pôr os meus pés, onde eu tocar a minha mão, tudo será transformado pelo poder do Espírito que habita em nós, querido. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Querido, eu não sei você, mas eu estou sentindo um poder muito forte. A alegria do Senhor invade o meu coração. O Senhor já está nesse lugar, querido. Não foi nós que escolhemos estar aqui essa noite. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, querido. Ele é santo. Ele é maravilhoso. Oh, querido, se eu fosse contar todas as bênçãos que o Senhor tem nos feito esse ano, Amém, Deus. Glória a Deus. nós não sairíamos daqui. Embora o mundo olhe para a nossa vida e fale que é provação, Glória ao teu nome, Jesus. mas nós olhamos com olhos espirituais e aceitamos e sabemos que o Senhor diz para nós: é preparação para o novo tempo que o Senhor trará a nós, queridos, e precisamos estar forjados para isso. Querido, vai ter tanta glória nesse lugar que ninguém vai conseguir sustentar, não. Vai ser tanta gente para a gente cuidar que a gente não vai dar conta. O Senhor tem me preparado, querido, uma grande jornada aí para nós. Você acha que Deus preparou esse templo lindo aqui na frente só para nós? Não, querido. O Senhor trará almas sobre esse lugar. Então, queridos, se algo tem tirado o teu foco esse ano, nós já estamos no meio do ano, quase finalizando o meio do ano. Tirado o teu foco de adorar, ou tentado de alguma forma de desanimar: eu não vou mais prosseguir, eu não quero mais fazer mais nada na igreja, eu para mim já chega. Querido, ainda não. Ainda não. Ainda não. Não haverá nenhuma noite, nenhuma escuridão, nem tempestade que tirar as bênçãos do Senhor que está prometida sobre esse lugar. Você pode crer, irmão? Amém? Vamos adorar comigo? Querido, se está passando por provação, não é provação, é preparação. Amém? Então vamos adorar. Glória a Deus. O Senhor está aqui, querido. Nunca houve noite que pudesse medir o nascer do sol, a
esperança e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite o nascer do sol, esperança. É lindo quando a igreja canta.
agradecemos porque Tu és santo, Senhor. Santo, santo, oh, aleluia, Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, agora. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glorifica o Senhor, querido. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Nosso pastor, glória a Deus. Fica nesse santo aí. Santo. Ele é santo, querido. Ele é Deus, Ele é grande. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo. Pode se assentar, igreja. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Só quem está feliz com Jesus aí, amém, irmão? Só quem está animado com Jesus. Deixa eu ver aí. Irmão, vamos combinar um negócio aqui, ó. Quando eu disser aleluia, você fala o quê? Glória a Deus. Quando eu falar glória a Deus, aê, isso aí. Olha pro seu irmão, dá um sorriso, vai, desenferruja aí, fala para ele. Tá feliz com Jesus? Oh, coisa linda, hein? Mas sorri de novo, olha que bonito sorriso, irmãos. Que coisa linda, né? Deus abençoe os irmãos de casa, Deus abençoe os irmãos aqui. Fala assim comigo, ó, Jeová Jiré, fala Jeová Jiré. Fala assim, o Senhor Deus, fala Senhor Deus, Deus de provisão. Dá um glória a Deus, dá um aleluia aí animado. Obrigado, ministério. Obrigado, ministério de louvor, que bênção. Todo mundo feliz com Jesus, amém, irmão? Que maravilha. Nós vamos ofertar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Gálatas 6,7 diz assim, olha aqui, de Deus. Fala assim ó, comigo, de Deus. Mas os irmãos estão acordados? Fala, estão acordados, aleluia, né? Fala assim ó, de Deus ninguém zomba, amém, irmão? Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Irmãos, nós chegamos à casa do Senhor há muitos anos, pela graça de Deus, e a igreja sabe disso, né? Eu sempre conto, a minha família chegou numa situação muito difícil na casa do Senhor. E um dos primeiros princípios que nós ouvimos, e nós dissemos assim, mas como é que é isso, né? Como é que funciona isso? Nós entendemos Malaquias 3,10, que diz assim, ó, preste bem atenção, Malaquias 3,10, é algo tão maravilhoso entender. Ele diz assim, tragam os dízimos à casa do tesouro, né, para que haja mantimento na minha casa, e depois façam prova de mim. Amém, irmão? É assim que diz a palavra, é algo tão interessante, é a única vez, irmãos, é tão incrível isso, é a única vez que Deus diz assim, olha, faça isso e depois faça a prova de mim. Se você for procurar, amém, irmão? E por que isso? Eu acho tão maravilhoso. Quando meu pai ouviu isso, nós chegamos na igreja numa situação muito difícil, amém, irmão? E o meu pai ouviu isso, e nós entregamos a nossa vida para Jesus. E quando Jesus entrou na nossa vida, nós fomos batizados, o Espírito Santo veio morar em nós. Veio morar em você também? Dá um glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Amém, irmão? Isso, pode praticar aí. É isso aí. Amém, irmão? E aí, preste bem atenção. O meu pai disse assim, mas como que é isso? E aí a pastora Ana ensinou para a gente com tanta paciência. Ela disse assim, marinheiro, né? Preste bem atenção. Quando você sustenta a obra de Deus, Deus abençoa tudo que você tem na sua casa. Amém, irmão? Olha só, ela falou desse jeito, de um jeito simples, né? Quando você abençoa a obra, quando você sustenta a obra, falou desse jeito, quando você sustenta a obra de Deus na terra,
É lógico que Deus não precisa de nós, de nada, amém, irmão? Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele nos dá a oportunidade, amém, irmão? De trabalharmos aqui na terra, edificarmos o reino, e edificar o reino, edificar a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra do Senhor nos anos 80, amém? Não faz muito tempo não, né? E eu e a minha família fomos salvos, amém, irmão? E Jesus nos salvou de várias formas, e uma das formas que Deus nos salvou foi também na provisão. Diga assim, ó, Jeová Jiré. O povo de Israel, ele tem vários nomes para o Senhor, amém, irmão? E um dos nomes de Deus, por exemplo, dos nomes que você já deve ter experimentado, eu também na vida, é Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Quem já foi curado? Quem foi curado milagrosamente? Um dos outros nomes de Deus é Jeová Nissi, amém, irmão? Que é o Senhor, é a nossa bandeira na guerra, amém, irmão? E um dos nomes de Deus é Jeová Jiré, o Senhor da provisão, aquele que faz da rocha surgir um rio de água. Você fica contente com isso, amém? E esse é um dos segredos de Deus. E provisão de Deus em todas as áreas. Eu cheguei aqui na igreja, a irmã Zélia me chamou no cantinho ali. Eu falei assim, irmã Zélia, antes de qualquer coisa, olha nos meus olhos, amém? E ela olhou profundamente, né? Meus olhos. Eu falei, deixa eu ver esses olhos aí que Jesus devolveu para você, como é que eles estão. Ela falou, pastor, está 100%. Eu quero contar uma bênção. Ela falou assim, Jesus me restituiu, Ele me deu a minha vista, e Ele me deu uma vista tão boa, né? Ele me restituiu uma vista tão boa, que essa semana eu enfiei uma linha na agulha. Pode dar glória a Deus? Para alguém que estava cega e Jesus curou, enfiar uma agulha, enfiar uma linha na agulha é demais. Vamos dar glória a Deus? Eita, Deus poderoso, amém, irmão? Quero convidar você agora, que já esteve aí de pé, fazendo o maior esforço, ficar de pé um minutinho, amém, irmão? Porque nós vamos ofertar ao Senhor. Segure a sua melhor oferta na sua mão. Irmãos, veja bem, hoje nós estamos iniciando o final de semana de muita vitória, amém? Muita vitória, muitas bênçãos Deus tem dado para nós. Então eu quero que nessa noite você feche os seus olhos. Os irmãos de casa também, se você quiser ofertar, ficou tão fácil, agora você pode ver o Pix, que deve estar ali, amém, irmão? Né? O Pix, você pode devolver o seu dízimo, amém? E pode fazer a sua oferta de gratidão e oferta de propósito, você pode fazer no seu Pix, amém? E, irmão, aquilo que a pastora Ana falou para nós é uma grande verdade. Se você sustentar a obra de Deus com a sua força, Deus abençoa tudo o que dentro da sua casa. Toda a sua força. Você acredita nisso, amém, irmão? Os 90% ficam em nossas mãos, são abençoados. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos nesta noite. Aqui está o seu povo, Pai. Este lugar, que há mais de 40 anos, nós pregamos a tua palavra nessa estrutura abençoada, levantada, Pai, através desses 40 anos, através dos dízimos e ofertas do seu povo. Um povo que entendeu o quanto era importante, vital, a palavra ser transmitida nessa cidade. Há 40 anos, este lugar é a casa do Senhor e transmite salvação através do Evangelho. Inclusive o meu pai que está na glória, Pai, que pastoreou aqui, ele serviu ao Senhor e nesse lugar, Pai, ele também ajudou a edificar com outros irmãos que já estão na glória. Eles tiveram a sua vida abençoada através de ligar a sua vida à obra do Senhor. E nós sabemos que a tua palavra diz que quando nós sustentamos o lugar da adoração, a chama da palavra, a chama da adoração, quando sustentamos a tua palavra, o Senhor tem uma promessa incrível. Eu não sabia, mas a tua palavra nos ensinou que assim há janelas do céu que podem ser abertas sobre nós, e rios poderosos podem ser liberados sobre a vida dos seus servos, e nós andarmos em vitória, mesmo em tempo de crise. Abençoa, Pai, agora as ofertas e os dízimos do seu povo. Deus abençoe. Pode se assentar, igreja, quem vem dando glória a Deus. E se os irmãos aí de casa vão ofertar, pode ter certeza que apesar da modernidade, dessa forma, amém, irmão? Esta forma vai fazer com que nos depósitos da casa do Senhor entre a sua oferta e o seu dízimo. E com certeza, Gálatas 6,7, ela diz assim, uma palavra muito poderosa, que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. É algo poderoso, é a lei da semeadura. Feche os seus olhos, Pai. Nós abençoamos agora os dízimos e ofertas do seu povo. E que tudo o que eles fizerem tenha a bênção do Senhor sobre a vida e sobre a casa deles. Dá um glória a Deus, um aleluia bem forte. Amém, irmão? Isso, pode aplaudir, os irmãos de casa. Irmãos, abra a palavra do Senhor
Livro de Mateus, capítulo 14, amém, irmão? Livro de Mateus, capítulo 14, muito poderosa a palavra. Nós já vamos falando de milagre aqui. Nós oramos pela Bia, a meinha dela está aqui. Nós continuamos orando por ela, amém, irmão? E nós tínhamos notícias muito tristes e até mesmo chegou até nós que o caso era perdido. Mas, irmão, a igreja marcha vitoriosa a caminho do céu. A igreja clamou. A Bia já mexe as pernas, já mexe o braço, amém, irmão? Já foi feita uma traqueotomia nela, está abrindo os olhos aí. Irmão, Jesus devolveu aquele cérebro, amém, irmão? Pelo que me passaram, 70% comprometido, né? Jesus fez uma obra lá, dá glória a Deus, dá aleluia, porque nós temos uma família que estava muito triste, agora está muito feliz, celebrando. E nós vamos entregar essa meia para a Bia aqui, pessoalmente para ela. Você pode dar glória a Deus? Amém, irmão? Esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, quero abrir livro então de Mateus capítulo 14, amém? Glória a Deus. Versículo 13, vamos ler a palavra, diz assim. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram de cidades, das cidades, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Versículo 15. Ao cair da tarde, seus discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, é ermo, já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, procurem aquilo que possam comer. Jesus, porém, disse: não precisam ir embora, eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos o que comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus disse: tragam esses pães e os peixes aqui para mim. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, ergueu, olhando para o céu, e os abençoou. E tendo partido o pão, deu aos seus discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, de tal maneira que ainda sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram eram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Feche os seus olhos, dê glória a Deus, amém? Feche os seus olhos. Pai, que a tua palavra nesta noite nunca volta vazia. Essa palavra é uma palavra de provisão, Senhor. E nós sabemos que o Senhor nessa noite deseja comunicar ao seu povo que não é preciso se angustiar e se desesperar, mas aqueles que confiam no Senhor, diz a tua palavra, de maneira nenhuma ficarão decepcionados. Diga glória a Deus, dá um glória a Deus, um aleluia bem forte aí. E vamos iniciar a palavra, amém, irmão? Irmão, veja aqui, o capítulo 14, até o versículo 12, Jesus recebe uma notícia muito terrível, amém, irmão? O seu primo João Batista, e você sabe disso, que João Batista era primo de Jesus, amém? Né? João Batista havia acabado de ser decapitado, amém, irmão? Jesus ficou muito triste, e a palavra do Senhor diz que ele vai para um lugar ermo, ele vai para um lugar deserto para orar, amém, irmão? Né? E você, não sei se você já é assim, quando você passa por uma luta, você passa por um aperto, uma situação difícil, você não tem muita alegria de conversar com as pessoas, né? Você quer ficar no seu cantinho, não é assim? Amém, irmão? Com Jesus era a mesma coisa. Jesus, ele vai se retirar, tendo o seu coração muito entristecido, mas ele volta àquele lugar, né? E uma grande multidão esperava Jesus. E é interessante, amém, irmão? Que apesar da tristeza de Jesus, isso não o impediu, amém, irmão? De realizar a obra do Senhor. Fala assim, ó, apesar da minha luta, apesar de muitas vezes a batalha alcançar a minha vida, eu não posso deixar esta luta me abater. Eu preciso me levantar e fazer aquilo que Deus diz para eu fazer. Amém, irmão? E o que você precisa fazer é confiar em Deus. Não é fácil. Jesus teve uma notícia muito triste, amém, irmão? O seu primo querido, João, profeta do Senhor, ele é decapitado, mas Jesus então está ali pregando, e ele prega, amém, irmão, o dia todo. Se você for ler o texto,
Você vai ver que Jesus pregou o dia todo e no final da tarde, quando o dia já estava terminando, os discípulos disseram assim, ó, manda o povo embora, porque não vão, como que eles vão comer, né? Nós não temos aqui o que fazer, né? E aí eles dizem então para o mestre diz assim, não, o que vocês têm? Né? E eles dizem aqui, tenho esses pouquinhos pães e os peixes. Então ele manda todo mundo se assentar, amém, irmão? E eu acho tão maravilhoso, porque esta parte da palavra de Deus, ela revela para nós um aspecto de Deus, amém, irmão? De Jesus, que para nós é muito importante. Nós podemos ser supridos de uma forma milagrosa nesse mundo, de uma forma onde você menos pode esperar, pode vir o teu socorro. Diga assim, ó, da onde eu menos espero, fala, da onde eu menos espero, pode vir o socorro de Deus para mim. Daquela pessoa, muitas vezes, que você até não considera muito, que você acha que daquela pessoa, às vezes Deus pode usar como mecanismo de milagre, é bom? Então, nessa noite, eu acredito que Deus tem algo para nós, falar sobre provisão. Jeová Jirê é o Deus da provisão, amém? E nós dissemos aqui, Malaquias 3:10, amém, irmão? Malaquias 3:10 é o último momento profético em que o Espírito Santo fala através do profeta Malaquias, e depois ele se cala durante 400 anos. O Espírito Santo não falou mais com ninguém, amém, irmão? Israel havia se desviado de Deus. Israel, preste bem atenção, uma das contaminações de Israel foram os ídolos. Um dos ídolos mais malignos que contaminaram Israel, amém? Era Aserá, um deus falso, amém? Da fertilidade. E também Baal. Baal era considerado o Deus responsável pela chuva, amém, irmão? Não existe outro Deus, você sabe disso, né? O único e verdadeiro Deus, só o nosso Deus. Só o nosso Deus, dá uma glória a Deus, fala assim, ó, só Deus é o Senhor, amém? E Baal era considerado como aquele que controlava a chuva, amém, irmão? Israel estava tão perdido, estava tão contaminado com idolatria, que eles acreditavam que quem controlava a chuva era Baal. Isso é os pensamentos malignos. E quando a chuva não vinha, era porque Baal tinha que submeter a morte, o Deus da morte, amém, irmão? Ele tinha que se submeter à morte. Por isso que se você ler o texto de Elias, um dos profetas de Baal, ele entra no território e a palavra do Senhor diz, aonde Baal era governo, né, na mente humana, e ele controla a chuva durante 3 anos, no nome do Deus único, e faz chover a hora que ele quer, depois de 3 anos. Pode dar glória a Deus? Então não existe outro Deus igual o nosso, amém? Israel estava contaminada. Israel para de devolver as suas colheitas, para de manter, amém, irmão? O templo do Senhor, aonde era levado todos os anos suas colheitas, o povo rendia graças ao Senhor pela chuva, rendia graças ao Senhor pelas colheitas, pelo gado, mas Israel havia abandonado a adoração ao Senhor, amém, irmão? Eles achavam que agora, que Deus não era responsável por nada disso, viviam de uma forma natural. E aí você lê no texto, Malaquias fala, e é interessante que a última palavra do Espírito Santo, ele diz assim, livro de Malaquias 3:10, tragam os seus dízimos. Ele fala, pode o homem roubar a Deus? E fala de Israel, que não rendia graça a Deus. Irmão, você é capaz de render graças a Deus? Diga assim, obrigado, Senhor, pela sustentação da minha vida, pela minha capacidade de trabalhar, pela minha capacidade de desenvolver meu trabalho, por uma porta que se abriu, amém, irmão? Pela força que vem do Senhor. É isso que nós fazemos quando nós devolvemos nossos dízimos e ofertas, amém, irmão? E as pessoas criticam, dizem tantas coisas, mas a grande verdade, amém, irmão? É que existe um Deus Criador que nos salvou e Ele nos mantém em vitória nessa terra. Diga glória, fico muito contente com isso. Mas aí, a palavra diz que Ele se cala durante 400 anos e Ele volta, amém, irmão? Deixa uma mensagem dizendo assim, olha, da próxima vez que eu falar com vocês, eu vou enviar o meu mensageiro.
ele vai anunciar o caminho. Esse é João Batista, diga glória a Deus. E depois ele diz assim, depois virá o Messias. Aquele que vocês tanto buscam, ele descerá do céu e estará com vocês na terra. Esse é o Messias, diga glória a Deus. Quando ele vier, ele purificará as ofertas do meu povo. Quando ele vier, amém, irmão? Ele traria com ele um novo tempo. E hoje, irmão, nós sabemos que Jesus, ele trouxe com ele o Novo Testamento. Diga assim, o Novo Testamento. O Novo Testamento são promessas, amém? Algumas coisas na lei, eu digo assim, algumas maneiras foram interrompidas no Antigo Testamento. Não há mais morte de cordeiro, não há mais sacrifício para cobrir os pecados. Hoje Jesus fez o serviço completo. Diga a glória a Deus. Mas, no capítulo 10 de Mateus, Jesus diz assim, repreende os fariseus e os saduceus, porque eles eram duros de coração, e diz assim, vocês devem, sim, devolver os seus dízimos, e isso é bom, mas vocês devem ter misericórdia. Amém, irmão? Ele confirma aquilo que nós fazemos, amém, irmão, como mecanismo de Deus. Por que eu estou falando isso? Irmão, mecanismo de Deus. Eu e meu pai, nossa família, nós experimentamos isso nos anos 80, quando nós fomos para a igreja, em uma situação muito terrível. Não vou falar sobre isso agora, mas quando meu pai ouve isso, esse princípio, porque não é mandamento, é princípio de vida segura, amém, irmão? Ele começa a praticar o seu dízimo, a sua oferta, ensina para nós, e nós, irmão, naquele lugar, há muitos anos atrás, nós vimos que essa é uma realidade da palavra de Deus. Fica assim, é um mecanismo de Deus sustentar a nossa vida no meio da crise. Amém, irmão? Você sustenta a casa do Senhor e Deus sustenta a sua casa. Amém? E é interessante que muitas vezes nós passamos por dificuldade e muitos servos de Deus passam por dificuldade. A primeira coisa que eles param de devolver é o seu dízimo. Mas não cortam a sua internet, não cortam os seus outros. Eles cortam aquilo que é menos importante, porque aquilo que não é prioridade é cortado. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas o verdadeiro servo de Deus, ele mantém a sua integridade e diz assim, se há uma crise, não há outro lugar melhor e mais seguro do que as promessas do Senhor. Diga glória a Deus. Porque nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Diga glória a Deus. Nós precisamos pregar aquilo que nós vivemos. E irmão, durante 40 anos, eu posso dizer, passamos por muitas crises, mas todas elas o Senhor nos livrou e nos levantou. Diga glória a Deus, isso é verdade. Por que eu estou dizendo sobre isso? Porque Jesus, ele realiza um milagre aqui, irmão, né? E vamos dizer de passagem, Israel estava perdido, tão perdido que foi incapaz de ver que o Messias já estava entre eles. Quem está entendendo a glória a Deus? Sacerdotes cegos, povo cego, não sabia que aquele que Malaquias ele havia prometido já estava entre eles. Já estava lá, o Senhor da bênção, meu irmão. E irmão, quando Jesus vê aquela multidão que ficou assistindo a pregação durante toda a tarde, exausto, e eles estavam já seguindo a Jesus, talvez muitos dias, e acabaram a provisão, a palavra do Senhor diz que Deus sente compaixão, fala assim, compaixão, porque eles não tinham recurso, eles não tinham o que comer, e mais, não era só o que comer, eles não tinham, a noite é muito fria, amém, irmão, naquele território, então eles também não tinham o que vestir. Jesus sente uma grande compaixão, e ele pergunta para os discípulos, como é que nós vamos alimentar esse povo? Mas ele já sabia disso, amém? E os discípulos em primeiro momento, eles fazem conta, e até em outras partes da palavra do Senhor diz que eles fazem as contas e dizem, olha Senhor, talvez tenhamos aqui 200 denários, que era um salário de um ano talvez, amém? Talvez, nem isso eles tinham. Mas mesmo que tenhamos, não vai dar para sustentar essa gente. Diga a glória a Deus, quem entendeu? Se você for ler outros textos relacionados à primeira multiplicação, é assim. E aí, Jesus diz assim, o que tem? Nós temos os peixes e os pãezinhos aqui, são pouquinhos. Mas é interessante, irmão, que Jesus faz o povo assentar,
ele dá graças a Deus por aquilo que tem. Amém, irmão? Pega o pão na sua mão, pega os peixes, e ele dá graça por aquilo que ele tem. Primeiro princípio para um servo e serva de Deus ter vitória na sua área final é sempre dar graça a Deus por aquilo que tem. Diga glória a Deus. Tem. Você já deu graça a Deus hoje? Dê graça a Deus. Ele olha para o céu, dá graça a Deus, ao Pai, e ele começa a partir o pão. Irmão, imagina, são quase 20 mil pessoas, irmão. Isso são mais de 5 toneladas, sei lá, de peixe e de pão para comer para aquele pessoal. Você está entendendo o tamanho do milagre? É importante entender, irmão, que até então, Jesus se manifesta aqui de uma forma incrível e muda totalmente o status do ministério dele. As pessoas procuravam Jesus, irmão, para cura, e já você viu que tinham quase 20 mil pessoas, mas depois desse milagre, a multidão se multiplicou infinitamente mais. Quem entendeu, da glória a Deus. Porque depois, na outra vez, quando Jesus faz a multiplicação, ele fica triste e diz assim: vocês não vieram por causa da palavra, vocês vieram só por causa da comida. Quem entendeu? Amém, irmão? É duro quando alguém fica com Deus só por causa daquilo que ele pode fornecer. Quem está entendendo? É duro quando nós ficamos com Deus só enquanto as coisas estão boas, dando certo, mas quando vem a crise, vem o aperto, muitos animam, abandonam o caminho ou deixam a sua fé e a sua fidelidade. E a palavra de Deus, Jesus fica triste. Eles não estão aqui porque me amam, nem porque entenderam o meu evangelho, mas eles estão aqui pelaquilo que eu posso fornecer para eles. Irmão, e a palavra diz aqui que Jesus, nesse primeiro momento, ele sente uma grande compaixão e ele, irmão, produz um milagre tão extraordinário. Esse milagre, irmão, é um milagre muito impactante e é algo para nós levarmos para a vida. Servos e servas de Deus, não tema crise. Fala, não tema crise. Não tema um momento difícil. Jesus recebeu uma péssima notícia, mas ele não deixou aquela notícia abalar ele. Ele ficou alegre, falou, não, preciso fazer o que eu tenho que fazer aqui. Ele continuou, igual o Eliezer falou aqui, sempre, veja bem, irmão, há um segredo para o povo de Deus. Fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você vier devolver o seu dízimo, trazer a sua oferta, você tem que ter um elemento que não pode faltar, a alegria, amém, irmão? Trazer com esperança, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Diga glória a Deus. Hoje nós encontramos, amém, irmão, muitos abatidos e muitos até perdem a sua fé, porque quando passam por momentos, e hoje nós estamos falando de provisão, fala assim, hoje Deus está nos falando sobre provisão, e eu acredito que a palavra nunca volta vazia. Muitos estão preocupados com provisão. Irmão, não se preocupe, o nosso Deus é um Deus de provisão, amém? Fala assim, ó, Jeová Jiré, aquele que tirou a água da rocha, fala da rocha, aquele que fez o pão cair do céu. Veja bem, irmão, mas Deus se entristece quando alguém não consegue confiar nele. Pode ver, irmão, um dos elementos poderosos da palavra de Deus é a confiança no Senhor. E veja bem que Jesus, naquele momento, ele faz um milagre, irmão, tão incrível, que desperta dentro do povo um sentimento, e depois desse acontecimento, eles também querem, começa a surgir no coração do povo um desejo de fazer Jesus rei, amém, irmão? Já pensou um rei que faz o peixe multiplicar do jeito que, amém? Já pensou um rei que faz cair pão do céu? O povo ficou empolgado. Mas a grande verdade, amém, irmão, é que na nossa vida hoje, servos e servas de Deus, Hebreus 13:8 é o lema da nossa igreja, diz assim, ó, Jesus é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre o mesmo. Ele é o mesmo. Ele ainda continua fazendo milagres. Você pode dar glória a Deus? Espere por Ele. Irmãos, veja bem. Nós temos ensinado a igreja, ensinado as nossas novas gerações, eles temerem ao Senhor. O que é ter medo de Deus? Ah, eu tenho medo de Deus. Não, temer ao Senhor. Vamos trocar a palavra temer, falar assim, ó, vamos trocar a palavra temer por respeitar. O temor é um profundo respeito a tudo que Deus diz ser verdade e ser santo. Quem entendeu, dá glória a Deus. Temer ao Senhor é isso. Irmão, ninguém pode negar que essa geração, amém, irmão?
é uma geração bombardeada por informações, é uma geração bombardeada por setas malignas, amém, irmão? Hoje nós temos tantas coisas que são lançadas na mente dos jovens, e até mesmo da igreja. Nós temos falado para a igreja, proteja a sua mente e a mente da sua família. Comece a se retirar das redes sociais, amém? Quem está entendendo o que eu estou te falando? Comece a se retirar. Hoje, nós falamos que existe um Deus provedor, e a igreja se alega com isso. Diga glória a Deus. Fala assim, ó, não há nada que Deus não possa prover. Como o olho da nossa irmã, amém? Que pode até colocar uma agulha, né? A linha na agulha. É isso aí, entendeu, né? Se ele pode fazer isso, ele pode fazer qualquer coisa. Se ele já multiplicou, ele vai multiplicar de novo. Amém, irmão? Mas hoje, irmão, tudo que nós fazemos aqui hoje, os irmãos, é em casa. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja passando por um momento que precise de alguma provisão. Eu quero te dizer que Deus tem capacidade de suprir tudo que você necessita, amém? Filipenses 4,19, Alexandre, diga aí, o que diz lá? Quem sabe esse texto de cor? Fala assim, ó, a palavra de Deus, fala, a palavra de Deus, ela é poderosa. O Espírito Santo, fala, o Espírito Santo, no momento da prova, vai me fazer lembrar. Como eu vou lembrar, amém, irmão? Eu vou lembrar daquilo que está na minha mente. E quando você passar por algum momento desse que diz aqui, ó, o meu Deus, fala lá, lê comigo, o meu Deus suprirá todas, o quê? As necessidades de vocês, de acordo com a sua glória, riqueza em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Irmão, olha que coisa maravilhosa. Veja, eu vou te falar como que Deus... Se você ler a história do profeta Elias, é incrível, irmão. Quando ele lança a palavra sobre os 3 anos de grande seca, a palavra do Senhor diz que Deus ordenou a corvos. Sabe o que é corvos? São os urubu do Brasil, amém? Vamos dizer assim, amém? Corvos, eles são bichinhos que anunciam a morte, amém? Quando você vê uma turma de corvos, tem morte lá, amém? Eles comem o resto que a morte produziu. Quem entendeu? Amém? É interessante que quando o profeta Elias passa por um momento de profunda necessidade de comida e de água, Deus dá ordem. Fala assim, ó, Deus dá ordem a corvos. E traziam carne para ele. E não devia ser uma carne estragada não, irmão. Devia ser um bifinho da hora. Diga glória a Deus. Eu acho que até um filé mignon, né? Que Deus só faz coisa boa. Ele foge, então, se esconde lá na caverna. E a palavra do Senhor diz que Deus manda. Irmão, na vida de servo de Deus, Deus manda. Dá ordem, vai sustentar meu servo. Abre porta para ele. Vai socorrer ele. Quem é servo de Deus, dá um glória a Deus aí. Esteja com a tua vida ligada na casa do Senhor, na vida do Senhor. Porque a casa do Senhor é a palavra do Senhor e a vida do Senhor. Amém, irmão? Que negócio é esse? Um bicho que anuncia a morte, come o resto mortal daquilo que está morto. Deus usa para trazer a vida. Diga glória a Deus. Olha que coisa, irmão. Como que isso prova, meu irmão, que eu vou te dizer. Espere o que Deus vai fazer na sua vida. Fala assim, ó, eu vou esperar o que Deus vai fazer. Agora, fala assim, agora, como Ele vai fazer... É uma forma muito estranha. Geralmente é do jeito que você menos espera. Deus vai te socorrer. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, Deus está te dando uma palavra profética hoje. Deus vai te socorrer e vai ser de uma forma que você nem espera. Vai ser um negócio tão maluco. Porque se Ele usou urubu, irmão. Ah, Deus poderoso. Aí Ele pega, o profeta Elias chega um tempo, a provisão acaba. Tá? Presta atenção, vamos lá. Eu vou voltar aqui no texto, mas eu estou falando como se Deus... irmão, eu quero dizer o que Deus está para fazer na nossa igreja. Quando eu falo igreja, não é parede, é a nossa vida. Dá glória a Deus. É algo que vai te deixar de cabelo em pé. Deus tem falado com a gente muito isso, né, família? Presta bem atenção, acaba a carne, a seca fica tão grave que os abutres, né, os corvos param de levar comida. O riacho seca e aí Elias fica preocupado, mas diz assim, ó, Elias, presta atenção, vou te falar aqui hoje à noite. Olha bem para meus olhos, vem. Ele diz assim,
Elias, vá agora para Serepta dos Sidônios, e lá eu dei ordem. Olha lá de novo, eu dei ordem para que uma viúva te sustente. Diga a glória a Deus. Fala, viúva era o ser mais necessitado que tinha, irmão. Vá lá, meu irmão. Ele sai e vai para lá. Quando ele entra na cidade, Serepta é uma região sidônia. Fala assim, Sidônia. Quem era que eles achavam que governava? Baal. Baal que mandava lá. Baal e Emote. 2 deuses, que são deuses que não existem, meu irmão. É coisa do capeta, né? E aí, Deus manda lá e fala assim, ó, eu quero provar lá nos Sidônios, que eu sou Deus até lá. Eu sou Deus de toda a terra. Eu que mando na chuva e eu que mando nas provisões. Vá lá que eu ordenei. Fala para o seu irmão assim, irmão, Deus está dando uma dica para você. Fique esperando, porque do lugar que você menos esperar, mas menos esperar, vai vir uma proposta. Quem recebe isso aí? Quem está arrepiado, irmão? Estou arrepiado aqui. Vai vir uma proposta e vai tirar você e levar você para outro lugar de bênção. Dá glória a Deus, quem está entendendo? Porque é isso que Deus faz na vida de servo de Deus. Sabe quem é servo de Deus? Quando tudo parece que está dando errado, meu irmão. Esse é o cenário legal, amém? Acabou comida, acabou água. Ele manda para Serepta. Eu vou voltar no texto lá, tá bom, irmão? E aí ele vai lá, a viúva. Quem ele dá de cara ao chegar na cidade? A viúva, meu irmão. A viúva pegou os últimos pedacinhos de madeira, né? Catou lá a madeira dela. E vem Elias e diz assim, olha mulher, dá um pouco de água para mim, né? Aí você vai ler o texto da sua casa, né? Está em Reis, você vai ler. Eu só estou resumindo. E ela vai buscar água, quando ela está indo buscar água, ele diz, epa mulher, espere aí. Vá lá e traga algo para mim comer. Ela diz, Senhor, o senhor não se toca? Está todo mundo morrendo de fome aqui. Eu vou catar esses 2 gravetinhos, vou fazer o último, né? Última comidinha que eu tenho lá. Tem uma farinha, um olhinho na panela. Vou fazer um bolinho, depois eu e meu filho nós vamos comer e vamos esperar a morte. Irmão, está sentindo o drama? Ó a miséria lascada. Ele diz assim, mulher, vai lá, faz um bolinho primeiro para mim, né? E depois você come. Irmão, se um cara de pau desse chegar para você e falar assim, ó, vai lá, dá uma oferta lá na igreja, depois, ó, eu estou passando uma luta lascada, vai lá dar uma oferta. Irmãos, esse Deus é estranho. Olha que Deus estranho. Aí a mulher fala assim, peraí, eu vou dar comida para esse marmanjão? Que é nada, cara, vai passear. Vai catar seus gravetos você mesmo, hein? Mas ela diz, olha o que Deus falou. Deus ordenou. Dentro do coração dela, irmão, o coração de mãe, que tem um filho para sustentar, algo dentro dela disse assim, ó, sustenta esse homem, porque o que ele está falando é verdade, amém? Ele diz assim, se você fizer isso, vamos comer eu e você aqui, nós vamos fazer uma festa. Vai lá e faz isso. E a palavra do Senhor diz que ela faz, amém, irmão? Né? O bolo para ele. Depois faz o bolo para ela. E comeram, olha o que é, comeram até o dia que voltou a chover, dá glória a Deus, aleluia aí, amém, irmão? Esqueceu da técnica? Quando você aleluia, glória a Deus. Aquela espontaneidade do céu, amém? Por que eu estou falando isso para você? Eu estou te falando, irmão, porque a palavra não volta vazia. Jesus vê a multidão, numa situação precária, não tem para onde ir, não tem que comer, mas Jesus disse assim, ó, fala para eles descansar, senta na grama, irmão. Vou voltar no texto agora, estou voltando. Senta na grama. O que quer dizer isso aí? Ó? Relaxa. Fala assim para o seu irmão, relaxa, fala para ele, relaxa. Ô louco, pastor, mas como? Olha a situação. Olha o quadro, pastor. Relaxa, irmão. Jesus falou, ó, faz sua parte. Qual que é a sua parte? É sentar. Sua parte é descansar. O que fala Hebreus? Eu vou acabar agora. Hebreus 4 fala assim, ó, que nós, igreja, temos um trabalho muito, muito cansativo. Fala assim, o meu trabalho, Hebreus 4 diz, é muito cansativo. Ele fala assim, ó, esforce para entrar no descanso do Senhor. Amém, irmão? Sabe o que é descansar? É confiar. Fala assim, ó, confiar. Sabe quando você está naquele mês, irmão, que tudo é errado, aí só sobra o seu dízimo, você paga a luz, amém? Aí você vai lá e fala, entre a luz e o dízimo.
Ah, Deus entende, mas o diabo não entende, meu irmão. Ele vai te atropelar. Quem está entendendo? Está entendendo o que eu estou te falando? Estou falando com crente aqui, meu irmão. Gente que gosta e sabe que Deus faz multiplicação. Está lá. Irmão, Ele mantém a sua fidelidade. O que é a palavra do Senhor? A palavra do Senhor fala algo muito importante, diz assim, ó, o meu justo viverá da fé. Fala assim, o meu justo viverá da fé. Fala, emprego pela fé. Fala, irmão, emprego pela fé. Shopping pela fé. Comprar carro pela fé. Ah, vou dar um cheque em nome de Jesus. Por isso já está tirando cheque de circulação, que é crente tudo louco. Ah, dá um cheque em nome de Jesus. Cheque furado, meu irmão. Para. A Bíblia falou para a gente ter equilíbrio. Não compre mais do que você não pode pagar. Diga glória a Deus. Tem que ter inteligência. Amém? E aí, ele diz assim, esse texto tão maravilhoso, o justo viverá pela sua fé, pelo aquilo que ele acredita. Mas se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Deus fica triste, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, eu já dei muita cabeçada como crente, eu vou falar. Eu já fui um crente muito cabeçudo. Sabe, o crente que não confia nas promessas de Deus é alguém que morre miserável, pobre, em cima de um lugar que tem ouro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O crente que não tem fé, ele é alguém que vai morrer pobre, sentado em uma pedra de ouro. Diga glória a Deus. Porque Jeová Jireh não falha. E nós temos ensinado, irmão, a nossa nova geração a confiar no Senhor. Irmão, nós temos algo muito importante, ensinar os nossos filhos a confiar no Senhor. Diga glória a Deus. Porque nós estamos vivendo isso. Meu pai viveu isso. Eu estou vivendo isso. Nós estamos vivendo isso aqui. Quem já recebeu o milagre de provisão? Dá uma glória a Deus aqui. Eu já falei aqui. Eu precisava vender 10 carros. Não é fácil vender 10 carros, amém, irmão? E num dia eu clamei, Jeová Jireh, se eu não vender 10 carros hoje, vou perder meu emprego. Irmão, aliás, 15 carros. Naquele dia, Jeová Jireh abriu a janela do céu e deu para mim uma venda de 15 carros. Dá glória a Deus. Quem está entendendo? Eu não falo sozinho aqui, irmãos. Os irmãos de casa, tem gente passando por um vale de aperto e dizendo para onde eu vou correr. Irmão, não tem, como é que eu vou dizer assim, ó? Não tem mágica. Lê Gálatas 6,7. Viu o que Gálatas 6,7 diz? Gálatas 6,7 diz, igreja, irmão, quem está contente com a palavra de hoje? Fala assim, ó, Deus está querendo fazer milagre. Fala assim, fazer milagre. Deus está querendo fazer milagre. Mas, irmãos, por que Jesus não fez cair o pão do céu? Fala para mim, por que Jesus não fez cair do céu? Ai, pastor, não sei. Porque ele vai multiplicar agora só aquilo que a gente coloca na mão dele. Quem está entendendo? O que você tem? Ah, eu só tenho 5 pães, né? 3 peixinhos. Quando colocou na mão dele, irmão, presta atenção, quando aquele garoto, a palavra do Senhor diz assim, ó, que se nós não nos tornarmos como criança, de maneira nenhuma não entraremos no reino de Deus. Todo mundo, presta atenção que eu vou te falar. Naquele dia, todo mundo escondeu o seu pãozinho, escondeu o seu... Cara, é só para nós. Vou comer aqui, ó, debaixo. Mas aquele menino maluco, ele fez uma oferta para Jesus. Olha aqui, irmão, a hora que ele puxou aquele peixe, aquele pão, o olho do povo ficou doido em cima dele. Caramba, esse moleque esconde ouro. Mas quando ele entrega na mão de Jesus, irmão, 1 tonelada de pão. Sabe o que é isso, irmão? Irmão, esse ano nós estamos vivenciando e vamos vivenciar milagres poderosos em nossa área financeira. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita que eu estou te falando? Notícias do inferno, amém, irmão? Alcançam todo dia os nossos ouvidos. Mas você vem numa sexta-feira e diz assim, não se preocupa não. Aquele que tem pão e provisão está aqui nessa noite. Ele é poderoso. Irmão, eu quero crer que os nossos filhos vão contar histórias sobre nós. Meu pai, no tempo, ele esperava algo poderoso de Deus. E a gente falava, esse homem está doido, isso não vai acontecer. Mas de repente, aconteceu. Diga glória a Deus.
Irmão, Deus vai escrever uma história linda para nós esse ano. Sabe, eu vi uma notícia esses dias, acho que foi ontem, hoje, que eu fiquei impactado. Um menino mata o pai e a mãe, primeiro dopa eles, depois atira na cabeça do pai e da mãe e no pescoço do irmão. Quem entendeu? Perguntam para ele e aí, eu não me arrependo de nada. De onde que veio esse pensamento diabólico? Quem plantou essa porcaria na cabeça desse moleque? O moleque fica o dia inteiro na frente do videogame, com uma metralhadora virtual, arrancando a cabeça de todo mundo. Eu já fui visitar jovens, olha para ele que ele não quer sair do quarto. E aí quando entrei no quarto da criança, a criança estava no computador e um punhal na mão fazia assim, ó. E caramba, meu. Coisa de louco aqui. A gente não acredita que Deus pode fazer coisas grandes. Mas a gente não acredita o que o diabo está fazendo dentro da casa da gente. Implantando pensamentos de morte. Implantando coisas terríveis. Irmão, é tempo de vigiar. Cortar coisas. Corta celular. Corta tudo. Da palavra de Deus. Por que é que tem um monte de crente que não consegue ver milagre? Porque estão mais na internet do que na palavra de Deus. Há um deserto dentro deles. Quando alguém diz assim, Deus vai fazer multiplicar pão, duvido. Então, irmãos, hoje o Espírito Santo está dizendo para nós, é tempo, igreja, de nós aprendermos uma grande e poderosa lição. O meu justo viverá da fé. Fala, o meu justo viverá da fé. O meu Deus, como é que é lá? Isso. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza, Filipenses 4,19, suprirá todas as nossas. Irmão, quem acredita que nós vamos encerrar 2025, só não vai viajar para Beto Carreiro quem não quiser, dá glória a Deus. Eu não quero não, quero ir para a Bahia. Então vai, criatura, amém? Mas que você vai encerrar esse ano experimentando a unção de Jeová. Você vai dar glória a Deus. Quem acredita nisso aí? Amém, irmão? Pastor, é o milagre mais lindo. É mais lindo, amém, irmão? Jesus fez um pão desse tamanho virar uma tonelada, irmão. Sabe que a tonelada de pão? E a história é maluca aqui. Ainda sobra 12, só para contar a história. Mas é incrível que Jesus só faz isso por causa de um menino que teve a capacidade de confiar no mistério de Jesus. O resto, todo mundo escondeu o peixe quentinho. Quem está entendendo? Irmão, esse ano seja fiel. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você vai encontrar um monte de coisa na internet. Não acredita nisso? E outra, falar de dízimos e ofertas é mexer com o inferno. Amém, irmão? Por que será que é a única vez explícita que o Senhor fala assim, façam isso e depois façam a prova de mim? Irmão, Deus fala assim, se eu não fizer o que eu prometi para vocês, eu vou abrir a janela do céu e vou derramar sobre vocês uma bênção tal, que não haverá lugar aonde guardar. Fala assim, não haverá lugar aonde guardar. Irmão, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. E sabe por que eu sei que Ele vai fazer? Porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Diga a glória a Deus que entendeu. Eu quero hoje ser profeta na sua vida. Pastor, não quero ser profeta na sua vida. Sabe quem é profeta? O profeta é aquele que fala daquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer. E a palavra diz, irmão, Filipenses 4,19, esquece agora o milagre dos pães e vai, irmão, agora no momento que o Espírito Santo, Jesus sobe ao céu, e agora, irmão, pelo Filipenses 4,19, quem escreveu Filipenses? Quem sabe, levanta a mão, dá glória a Deus. Quem escreveu? Agora vem o apóstolo Paulo e fala o seguinte, o meu Deus, o meu Deus suprirá todas as suas... Irmão, escute agora, essa palavra, você sabe, eu não vou falar, mas eu vou falar isso aqui, você já sabe. Você sabe que nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, você sabe que nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Fala para ele.
e o Espírito Santo ficar colado em você. Fala para ele, você já falou bom dia para o Espírito Santo hoje? Amém, irmão? Falou? Conversou bastante com ele? Irmão, conversa. Sabe, no dia da minha operação, Eliezer, você contou aqui, Jesus está reformando nós, dá glória a Deus. Está ficando mais bonito ainda, dá glória a Deus. Dando uma geral em nós, amém? Né? Quando o médico fala assim, ó, eu vou te dar uma injeçãozinha agora, quando ela vai virar você de costas, você vai dar uma... Primeiro assinei o termo da morte, né? Se for, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você sabe, né? Quando eu ia apagando, irmão, eu falei assim, Jesus, mestre, Espírito, eu sei que o Senhor sempre está comigo, mas agora mais do que nunca, deixa eu segurar a tua mão. Irmão, o último momento do meu apagatório foi quando eu apaguei. E, irmão, fiquei numa paz, dá glória a Deus. E voltei, dá glória, amém? Eu estou aqui, está tudo bem, amém? Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, amém, irmão? Se você tem um problema que é um monstro, um dragão na tua vida, não se preocupe, irmão. Nós temos o poder do Espírito Santo agora. Irmão, se tiver, olha lá, o meu Deus, fala comigo, igreja, bem animadão, fala assim, ó, o meu Deus vai resolver a minha parada, fala aí. Falou? A palavra meio moderna, né? Vamos lá então. Fala assim, ó, o meu Deus suprirá mas irmão, fala com a todas as minhas necessidades. Aqui fala a necessidade de vocês, mas a gente está colocando no nosso, tá? Fala, de acordo com a sua glória e riqueza em Cristo Jesus. Dá glória a Deus. Irmão, creia nisso. Pastor, mas até agora o negócio tá insuportável, tá de um jeito, né? A coisa chegou no limite. Esse é um bom lugar, amém, irmão? É nessa hora, quando, né, o crente não consegue nada, quando ele depende de Deus para tudo, é a hora que Deus vai dar tudo para ele, Deus vai dar tudo. Quem está entendendo? Se está assim, não levanta a mão hoje, amém, irmão? Pastor, não, fica aí, amém? Eu não quero saber, diga glória a Deus, porque Jesus já sabe, amém? E a palavra não volta vazia. Irmão, olha só, eu não sei como é que vai acontecer, mas Deus vai fazer. Ele vai trazer corvos, irmãos. Talvez aquele cara que menos gosta de você dentro da empresa, vamos lá, sempre foi um urubu para você, é o cara que vai abrir oportunidade. Dá glória a Deus, quem está entendendo? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que a palavra não volta vazia. Lê aí, vamos ler a última palavra agora, amém, irmão? Gálatas 6:7, Gálatas 6:7. Irmão, se você não é dizimista, pastor, eu sou dizimista, estou passando por uma frigideira, glória a Deus, fica firme, amém, irmão? A sua fé e a minha está sendo provada. O que a palavra fala? O meu justo virá da reforma, se ele retroceder, minha alma perde prazer nele. Irmão, eu já tive na minha experiência, ou eu pago a luz, eu devolvo o meu dízimo. Eu devolvi o meu dízimo. Quem está entendendo? Mas eu também já tive experiência, assim, ó, entre meu dízimo... E irmão, eu falei assim, ó, Deus vai entender. Mas nós, irmão, preste bem atenção. Crente, escute isso. A palavra diz que quando nós devolvemos nosso dízimo, vai repreender o devorador. Nós estamos mexendo com o demônio. Quem está entendendo? O demônio está esperando uma oportunidade para nós quebrarmos o princípio. Porque quando nós quebramos o princípio nos quebra. Quem entendeu? Amém, irmão? Isso é verdade. Isso para tudo. Amém, irmão? Para tudo. Se você, marido, né, não honrar sua esposa, se você não estiver alinhando seu casamento com a palavra de Deus, você vai falhar. Aquela quebra de princípio vai destruir seu casamento. Quem está entendendo? Amém? Se você cria filho de um jeito e você quebra se você quebra um princípio da palavra de Deus, amém, irmão? Aquele princípio vai permitir que o mal entre na minha vida, na sua vida. Quem está entendendo, amém, irmão? Então, nós estamos falando de coisa muito séria, irmão. A igreja espera um milagre de Deus. Siga a glória a Deus. Quem espera o milagre de Deus? Irmão de casa, você espera o milagre de Deus. Mas existe uma maneira, um modus operandi de Deus operar. Ele opera
da maneira com que ele descreve aqui. Jesus abre uma nova temporada. Ele, irmão, multiplica os pães por aquilo que entregaram na mão dele. Então, irmão, veja bem, eu acredito nisso. Quero ler a última palavra com você, Malaquias 3:10. Diz lá, vamos lá. Glória a Deus. Versículo 16 diz assim, ó. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que eles diziam. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Diga glória a Deus. Eles serão minha propriedade particular naquele dia em que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus. O que fala aqui, irmão? Fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, eu quero nessa noite desejar a você de todo o meu coração que você ame a palavra do Senhor, tema a palavra do Senhor, irmão, e ande pela palavra do Senhor. Porque apesar de nós sermos uma igreja, a palavra vem e cada um faz da palavra o que quer. Amém, irmão? Uns vão abraçar a palavra, outros não. Mas uma coisa eu digo diante desse altar, irmãos. Tudo o que está acontecendo hoje na minha e na sua vida está no controle do Senhor. Diga glória a Deus. Pastor, mas por que eu estou nessa crise? Tudo que está acontecendo na minha e na sua vida está no controle. Quem é servo de Deus? Quem é homem de mulher de Deus? Deixa eu ver. Quem ama a Deus? Levanta a mão. Quem ama a Deus? O que é amar a Deus? Pastor, eu amo. Eu acordo todo dia e falo, te amo, Jesus. É bom. Amém, irmão? Tem que falar, eu te amo. Mas só que não é isso. Jesus, no capítulo 14, 15 do livro de João, diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, esse é o que me ama. E o que me ama, eu o amarei. O Pai o amará e nós vamos nos manifestar para Ele. Diga glória a Deus. Para Ele. Diga assim, ó, para Ele. Põe o dedo e fala assim, ó, para mim. Fala assim, Deus vai se manifestar para mim. Quem acredita nisso? Porque eu amo a Deus. E irmão, amar a Deus é uma experiência muito particular. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, se eu não devolver meu dízimo, eu vou para o inferno? Claro que você vai para o céu, você vai para o céu. Eu acredito também, irmão. Só que você vai deixar de, porque salvação é de graça, quem está entendendo? Só que você vai deixar de viver tantas poderosas bênçãos na sua vida. Você vai deixar irmão, de viver o que diz aqui Malaquias 3:10, eu abrirei a janela do céu, irmão. Já tem gente vivendo com a janela do céu aberta, acredite. É tempo de você também viver debaixo dessa janela aberta. Diga glória a Deus. Mantenha-se. Pastor, eu tô 10 anos devolvendo meu dízimo. Nada acontece, você está aí, meu irmão. Tem comida, tem roupa, Deus está sustentando sua vida, não é glória a Deus? Agora, a bênção tal, olha o que fala. A palavra do Senhor diz que aquele que se mantém fiel, a bênção tal. O que é essa bênção tal? Ela virá. Irmão, veja bem. Não existe juros maior do que Deus. Deus pode abençoar. Se você está há 10 anos sendo dizimista, ofertante mesmo, amém, irmão? E é uma coisa muito particular. Quero nem saber e nem preciso saber. Mas se você o que está prestes a acontecer é um virar de chave na minha e na sua vida. Grande. Quem está entendendo? Na última crise da Covid, irmão, eu vi muita gente quebrando, mas eu vi muita gente levantando, amém? Agora, nesta crise que o país enfrenta política, vamos dizer assim, amém, irmão, né? Nessa crise financeira, né, que o país atravessa e o mundo atravessa, esse é um cenário propício, irmão, para viver milagre de Deus. Quem está comigo dá glória a Deus. É um cenário propício. Porque as crises separam os homens dos meninos. Os maduros na fé. E os que são infantis na fé. Vou falar de novo. É na crise que se revela quem é maduro na fé. E quem é criança na fé. Quem é criança na fé não é capaz de confiar
que aquele que é poderoso para fazer tudo infinitamente mais. Irmão, esse versículo vou encerrar agora, quero convidar os irmãos para ficar de pé. Efésios 3:20, que é um texto, irmão, que eu amo para a minha vida. Nós estamos esse ano num grande desafio, diga glória a Deus. Nossa criança está prestes a nascer, nossa igreja, dá uma glória a Deus, amém, irmão? Aí é hora que a criança vai nascer, né? Dá essa dor de barriga, é isso? Oh, meu Deus. Irmãos, homem e mulher de Deus, preste bem atenção, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Vou falar de novo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. É chegado o momento de Deus abrir a janela do céu sobre nós. Sobre mim e você, você acredita? Vamos lá, feche os seus olhos. Enquanto você abre as suas mãos, eu quero ler para você. Feche os seus olhos e começa a falar com Deus. Senhor, agora começa a falar com o Senhor só aqueles que estão esperando um milagre de provisão nas suas finanças, o milagre de portas abertas, algo que Deus possa fazer que vai mudar totalmente o cenário da sua vida. Pode dar mais volume, glória a Deus. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Espírito Santo. Quem fala em língua, fala agora. O Espírito está sujeito ao profeta. Pastor, não consigo falar em língua. Irmão, busque isso, importante. Fala em língua agora, igreja. Nós somos um povo pentecostal. O Espírito está sujeito ao profeta. A gente fala em língua a hora que a gente quiser. É mistério. Eu não sei, você não sabe. Mas é como se você, agora eu não vou orar. É como se você falasse, agora eu não vou orar, agora o Espírito vai orar por mim. É hora de oração, é momento de oração. Existem pessoas precisando de provisão de saúde, como a Bia. Estava com seu cérebro 70% parado, amortecido. Nós pedimos uma provisão de vida. A vida entrou dentro daquela cabecinha. Mãos que não podiam se mexer começaram a se mover. Pés que não podiam se mover começaram a se mover. Irmão, talvez você esteja passando o vale de ossos secos. Uma situação que você olha e fala assim, ó, não tem jeito, eu já passei e eu sei bem que é morte, isso não tem nada a ver, não tem como Deus operar aqui, não tem como Deus agir. Irmãos de casa, nós estamos orando agora, e Deus opera no meio do momento da oração, e igreja é lugar de oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, por provisão de saúde, provisão, portas abertas, por milagres que venham transformar radicalmente a vida. Uns precisam de um milagre, esse milagre tem nome, é uma porta que venha se abrir. Outros têm o nome, um milagre, uma causa na justiça. Outros oram pela família. Mas hoje nós oramos a Ti, Jeová Jireh, Senhor da provisão. Pai, primeiro nós pedimos ao Senhor, perdoa, Pai, todos os nossos caminhos. De repente, alguns de nós estamos buscando hoje aqui, e você pensa, tudo que eu estou vivendo é um fruto do que eu plantei, é um fruto do que eu trouxe com a minha mão, é fruto de um caminho, é fruto de uma caminhada. Talvez essa dívida, talvez este problema na justiça, talvez esse problema em casa, talvez você esteja dizendo assim, ó, tudo que eu estou vivendo é uma coisa que eu plantei, eu tenho que colher. Não! Gálatas 6,7 diz sim, realmente, tudo que o homem plantar, ele colherá. Mas é interessante que no livro de Hebreus diz assim, Hebreus 4, o Espírito Santo diz, ainda que você esteja preso em alguma coisa que você mesmo produziu, Hebreus 4 diz assim, entremos então, com ousadia, ao trono da graça. Sabemos que temos um sacerdote lá no céu, Jesus Cristo, que está sentado ao lado do Pai. É um sacerdote poderoso, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso sacerdote. Hebreus 4 diz, entrem com confiança, entrem, porque vocês estão agora diante do trono da misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É consertar alguma coisa, Deus, que eu fiz.
Ah, eu estraguei meu casamento, não tem mais jeito. Mas se você clamar pela graça de Deus, a palavra do Senhor diz que misericórdia, Deus vai lá e vai dar um jeito nessa coisa horrível que se transformou a sua vida e a minha vida. Deus, eu entrei nessa dívida, mas você ora, entra no trono da misericórdia, e trono da misericórdia, Deus desfaz o que eu fiz, Deus ajeita o que eu fiz. E a palavra do Senhor diz nessa noite que nós servimos um Deus de provisão que é capaz de mexer em misericórdia. Ah, eu estou vivendo um momento profissional porque eu não tenho preparação nenhuma, eu nunca corri atrás. Irmão, então o que eu tenho para viver é isso? Não, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades. Eu creio num Deus de provisão, num Deus que pode, irmão, olha o que 1 Samuel capítulo 2 diz, e você vai orando e eu vou te falando, para te enriquecer tua fé. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel capítulo 2, diz assim, ó: o Senhor é que dá vida, é o Senhor que tira a vida, é Ele que enriquece, é Ele que empobrece, é Ele que abate, é Ele que levanta. Ele faz o pobre que está sentado no meio da poeira, do pó, Ele faz com que esse, só porque ele creu nele, se assente no lugar dos príncipes. Essa é uma noite de misericórdia. Nós estamos diante do trono. Fala, irmão, fala em língua. Igreja, levanta um clamor agora pela tua vida e pela tua casa. Quebra o silêncio e diz: Deus, vem nessa noite, Espírito. Espírito, vem, eu quero mais, eu quero tua presença. Eu preciso de cura, eu preciso que o Senhor me socorra rápido, eu preciso que o Senhor faça depressa. Eu não quero, Senhor, eu não vou ficar preso nisso. Eu não vou ficar preso nessa cadeia, porque verdadeiramente você não recebeu um espírito de medo, mas recebeu um espírito de ousadia que clama: papai, papai. Você tem intimidade, diz: Jesus me cura, Jesus muda a minha história, muda a história da minha casa, cura a minha vida financeira, cura a minha vida, cura meu ministério, cura nessa noite. Estamos diante do trono da graça e da misericórdia. Graça é o favor que eu não mereço. É algo que você tem porque você crê. Porque você crê, você tem. Quem acredita nisso nessa noite então? Você clama por graça. Senhor, me dá graça. Você não precisa subir um monte, não precisa descer um monte, você não precisa pagar nada. É de graça. É porque você crê. É porque você crê. O meu povo sofre porque muitas vezes falta entendimento. Irmão, você é profeta do Senhor. Diga assim, ó. Fala: em nome de Jesus, a partir de agora. Diga assim, ó: a partir de agora, em nome de Jesus, o meu Deus. Diga: a partir de agora, o meu Deus, segundo a sua riqueza. Fala comigo, profeticamente. Diga assim, ó: a partir de agora, o meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Continua dizendo assim, ó. Diga assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza. Diga assim: aquele que é poderoso para fazer tudo. Diga mais: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais além, incrivelmente além do que eu posso imaginar ou pensar, segundo o poder que opera dentro de mim. O poder de crer que a cruz me fez mais do que vencedor. A palavra do Senhor diz que tudo e todo o poder foi dado a Ele e foi dado a nós. Irmão, esse ano 2025 vai ser marcado como o ano em que a sua dor, a sua tristeza, a sua crise, tudo vai passar. Eclesiastes diz que vai passar, meu irmão. Está prestes a vir um tempo muito bom. Você é capaz de crer? Diga assim, ó: esse tempo está passando, essa luta está passando dentro de casa. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo, porque o meu Deus me promete. A palavra diz que é assim. Ele está trazendo um tempo muito poderoso, um tempo maravilhoso, um tempo de suprimento, um tempo de alegria, um tempo que eu vou esquecer todo o sofrimento, a vergonha vai ficar para trás. Fala assim: está chegando o tempo. Eu não desisto, eu estou esperando o Senhor, e a minha fé está na cruz. Diga assim, ó: a minha fé está na cruz. Feche os olhos, Pai. Eu oro agora que todo demônio, que toda força diabólica, porque a palavra do Senhor diz que um dos ministérios do Senhor era o ministério de que espíritos malignos eram amarrados. Então, em nome de Jesus agora, todo espírito que trabalha na sua casa, todo espírito que trabalha no meio da família, é uma ordem do Senhor, nós repreendemos agora. Diga com autoridade, fica assim, ó: o Senhor te repreenda, espírito maligno que trabalha dentro de casa, espírito que trabalha na minha família, o Senhor te repreenda em nome de Jesus. A cruz, pelo nome de Jesus, eu te mando embora agora dos territórios da minha casa, em nome de Jesus. Pelo poder da cruz, pela autoridade do sangue do Senhor, Espírito Santo agora, aonde havia dentro do território da minha casa
alguma atmosfera diabólica, Senhor, mande embora agora. Espírito Santo, agora começa a falar para o Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, toma teu lugar em casa, toma teu lugar no casamento. Espírito Santo, vem, enche a minha casa do teu Espírito, enche a minha família, enche, Senhor, enche, enche, Espírito Santo. Irmão, peça isso. Espírito Santo, enche a minha casa. Irmão de casa, peça. Espírito Santo, enche a mente do meu filho, enche a mente da minha filha, enche a minha família de alegria, enche a minha casa de saúde. Espírito Santo, vem, Senhor, vem com teu rio. Peça, Espírito Santo. O Senhor é como um rio, e se a tua presença encher a minha casa, encher a minha família, Espírito, enche, sopra nesse lugar, Espírito. Pai, começa a profetizar. Espírito Santo, enche a minha família. Mãe, começa a profetizar, enche a minha família. Espírito Santo, comece a profetizar. Espírito, enche a casa do meu irmão, da minha irmã que está assistindo essa live agora. Enche todo o deserto agora transformado em um rio de vida, em um rio de vida, em um rio de vida. Diga para o Senhor: Senhor, eu amo a tua palavra. Diga para Ele: eu amo a tua palavra, eu amo os teus princípios, eu amo, Senhor, a tua lei, eu amo, Senhor. Vem nesta hora encher a minha casa, perdoe os meus pecados, perdoe os pecados da minha família, perdoe os pecados da minha casa. Senhor, vem encher. Diga assim: ó, eu quero experimentar, Senhor. Diga para Ele, não é para mim, nós estamos ministrando ao Senhor agora. Diga para Ele: Senhor, eu quero experimentar esse ano, eu quero experimentar dentro da minha casa o mover do Senhor, um rio de Deus. Eu quero que a minha casa, todos os territórios dentro da minha casa, todos os quartos, a sala, seja cheio do Senhor, cheio do Senhor. Levante a sua mão, feche os seus olhos. Pai, eu clamo hoje por milagres, Senhor. Hoje eu abençoo, Senhor, o meu irmão e minha irmã que hoje saiu da sua casa, vieram aqui. Eles podem até estar passando por problemas nas finanças, Senhor, por problemas de provisão. Eu quero pedir que o Senhor comece a promover, pela graça agora, na vida dele. Traga na vida deles uma situação, uma pessoa, uma oportunidade, algo que venha trazer, Pai, a vida deles uma bênção de libertação nesta área. Diga assim, estenda as suas mãos, fala: as minhas mãos, todos os frutos da minha mão, das minhas mãos, todo o fruto do meu trabalho, eu quero, Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, os irmãos de casa também, eu quero ligar a minha vida à obra do Senhor. Eu quero, Pai, eu sei que a tua palavra é verdade, Malaquias diz a verdade, Gálatas 6:7 também diz a verdade. Todas as minhas sementes que eu planto na terra do Senhor, tudo que eu plantar na terra do Senhor, vai gerar, Pai, um rio de vida sobre a minha vida. Senhor, abençoe minhas sementes, abençoe o que eu tenho plantado, abençoe e me perdoa, Senhor. A partir de agora, eu quero iniciar um tempo novo. Eu quero viver, diga assim: eu quero viver uma colheita poderosa. Fala assim: eu quero viver uma colheita poderosa. E só pode colher aqueles que plantam. Eu quero, a partir de agora, Pai, começar a plantar de uma forma muito especial na sua casa, sabendo que o Senhor é fiel para fazer como fez com a semente de Isaac, fazer na minha vida a semente gerar 100 vezes mais. Quero que você glorifique ao Senhor, aplauda o Senhor, dá um glória a Deus. Pode se assentar, amém, irmão? Quantos acreditam em milagre aí? Dá um glória a Deus, amém, irmão? Quantos acreditam? Glória a Deus. Pode acender a luz. Deus abençoe os irmãos de casa. Irmão, creia, nós trouxemos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é que limpa a nossa vida, viu, irmão? A palavra de Deus que limpa a nossa vida. E a palavra diz assim, que quando nós somos limpos pela palavra, aí então começa a frutificar em nós mesmos. Eu quero, irmão, agradecer os irmãos que participaram da live quarta-feira. O Leonel, a gente estava aqui, os irmãos estavam discipulados. E eu quero dizer, amém, irmão, que nós vamos fazer a live quarta-feira, mas tem o discipulado normal, amém, irmão? Veja bem, a nossa live é para alcançar aqueles que ainda não têm Jesus. Quem está entendendo, amém, irmão? Vai alcançar as pessoas lá. Irmão, não falte discipulado. Mas foi muito legal, amém, irmão? Já estamos vendo muita resposta. Quarta-feira tem live. Fala para os seus amigos, amém, irmão? Vamos falar para o pessoal. Quarta-feira tem uma live de oração, meia hora, rapidinho, vai ser benção. Quem está entendendo a glória a Deus, amém, irmão? Divulga aí nas redes sociais. Fala assim, quarta-feira, entra lá no tal horário que a gente vai estar orando por você. E, irmão, temos visto Deus abençoar grandemente, amém? Que hora que agora já está na hora, Leandro? Vamos ficar de pé?
Vamos ficar de pé. Quem foi abençoado? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, um aleluia bem forte. Domingo, irmão. Domingos, irmãos de casa. Comece sua semana na tocha. Vem domingo de manhã. Domingo à noite, tem domingo de manhã um culto. À noite o mesmo culto, amém? Você pode vir de manhã à noite. Venha e comece a sua semana na bênção do Senhor. 7 dias debaixo da bênção do Senhor. Colocar algum recado aqui? Acho que não, né, Léo? Tá tudo tranquilo aqui. Ninguém mandou recado hoje aqui. Deus abençoe os irmãos de casa. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço por essa noite. Nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra está dentro de nós. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Nós adoramos o Senhor. Nós trouxemos diante do Teu altar, Pai, as nossas ofertas de gratidão, nossos dízimos. Nós sabemos que o Senhor recebeu. Pai, abençoa o culto de domingo. Abençoa o culto da noite. Em nome de Jesus, que as pessoas que vierem no domingo, elas possam levar uma bênção especial para a sua casa. Eu abençoo a sua noite, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus bem forte aí, aplauda ao Senhor. Deus abençoe os irmãos de casa, amém?